Entendeu? Que pintar unha. Eu tô de mal. Eu tenho um ódio na sua cara. Eu tenho um ódio na sua cara. Gente, eu tô estressada. Porque eu tava fazendo o quê? O dia meu nasceu não. Esse aqui foi o vídeo. Vamos derrubar, gente. Olha. Vamos derrubar ela, gente. Eu me derrubei. Tá muito bom derrubar ela. Então esse foi o vídeo derrubando ela. Você tá vendo a televisão. Olha, toma.